Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus, que Deus abençoe. Hoje é sábado, dia 27 de janeiro, já quase findando o mês, final de semana chegando. E sei que durante os fins de semana a nossa mente, naquele momento ali que estamos mais propícios, principalmente aqueles que estão esperando um milagre do Senhor, a cair nas armadilhas. Então, que o Senhor possa trazer uma palavra em forma de refrigério ao nosso coração, para que nós possamos, em nome de Jesus, vencer e completar a carreira, não é verdade? E o texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês João capítulo 10, a partir do verso 37. Fala assim: não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai, mas se realizo, creio na prova que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou por ali algum tempo. Glória a Deus. Irmãos, Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. E ele sabe que as nossas maiores lutas nós travamos no campo da mente. E isso é uma realidade mesmo. Muitos caem nas armadilhas da mente. E precisamos entender, irmãos, como que Deus trabalha. Deus nos ensina a pensar da forma correta. E é crer no Filho dele. Esta é a obra de Deus, crer no Filho dele. João 7, capítulo 28, se eu não me engano. Essa é a verdadeira obra de Deus, crer no Filho dele. Por quê? Porque quando nós cremos na palavra encarnada, nós temos convicção de que a palavra de Deus se cumpre e a nossa mente se torna forte. Conseguimos, não é que nós não vamos sentir, mas conseguimos deixar os nossos sentimentos de lado temporariamente e lembramos daquilo que o Senhor falou para nós. E se vemos que a realidade não combina com aquilo, sabemos que estamos vivendo uma ilusão. Bom, e mais uma vez aqui Jesus estava no embate com os fariseus, né? Parece uma guerra eterna, não é verdade? E foi logo depois de Jesus declarar que ele era o bom pastor e que ele era o Filho de Deus. Ele declarou a divindade dele abertamente, ele se declarou Deus. E naquele momento ali eles estavam discutindo, eles estavam já querendo apedrejar Jesus, e Jesus deu essa exortação para eles. Olha como Jesus se garante, fala assim: não creiam em mim se não realizam as obras de meu Pai, mas se realizam, creiam na prova que são as obras, ou seja, creiam pelo menos nas obras. E mesmo que não creiam em mim, ou seja, não precisa crer em mim, mas creiam em Deus, creiam que Deus faz milagre. Ele estava se garantindo, irmãos. Jesus estava se colocando, né, como um Filho de Deus, e ele estava se garantindo que todo o poder e toda a autoridade estava debaixo das mãos dele. E qual que eram as obras que ele realizava, meu irmão? Atos capítulo 10, versículo 39. Desfazia as obras do diabo. Jesus andava cheio do Espírito Santo, desfazendo as obras do diabo. Foi isso que o pai dele mandou ele fazer. E quais eram essas obras? Meu irmão, ele curava enfermos por onde ele passava. Ele curou a sogra de Pedro, ele expulsou os demônios, aquele de Gadareno. Todos já davam notícia do que Jesus fazia. A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, que era um líder da sinagoga, e tantos os outros que ele convencia por meio das obras. A verdade é, irmãos, que quando Jesus chama a crer é colocar a fé em ação. Ter fé é uma coisa, muitas pessoas têm uma positividade, vai dar tudo certo. Isso é positividade, irmão. Agora, se eu não me levanto do lugar e me movo em direção à palavra que o Senhor me deu, não vai acontecer nada. E o crer é justamente isso, colocar a fé em ação. Eu oro, mas eu me movo em ação, ou seja, eu me movo em direção à palavra. Eu creio nela, eu mostro para Deus. É aquela história que a gente vê na internet. A gente dá o passo e o Senhor coloca o piso que nós vamos colocar para atravessar para o outro lado. E pode ser um abismo. Mesmo que eu não veja nada, eu vou crer. Crer fala justamente às vezes de andar no escuro, saber que o Senhor vai direcionar.
os nossos passos. Mas ele não nos deixa um órfão, irmão. Ele não nos deixa um órfão. Agora, há uma diferença aqui, justamente, que é daqueles que creem e não creem. Eu quero ler com vocês um versículo que eu li há pouco, mas quero ler novamente para reforçar. Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5. Vamos ler um texto. Fala assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Irmãos, quem confia nos homens se afasta do Senhor automaticamente. Olha, ele será como um arbusto no deserto. Essas são as características. Não verá quando vier algo bom, e habitará em lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Olha, ele está falando justamente que vai ser um homem solitário, irmãos, que um homem que vive reclamando, que não consegue ver o bem, que vai produzir ingratidão no coração. Vocês já viram uma pessoa ingrata, irmãos? Ela reclama do futuro, fala mal do que aconteceu no passado e não tem esperança nenhuma no presente. Uma pessoa sem esperança é praticamente uma pessoa morta, mas Deus quer que nós creiamos na sua promessa e por isso é importante que nós creiamos em Deus. E ele dá agora a diferença daquele que confia no Senhor. Ele fala: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Irmãos, ele está falando justamente daquele que tem profundidade no Senhor Jesus. Ele vai criar profundidade. Quanto mais nós estudamos e vemos a palavra e vemos ela se cumprir em nossa vida, mais fé gera em nosso coração e mais as nossas raízes ficam profundas. E qual que é a consequência das raízes ficarem profundas? Vai vir tempos difíceis, vai vir os momentos de tribulação, vai vir os momentos, mas ele não vai se sentir seco, ele vai se sentir protegido, ele vai saber que lá do alto céu o Senhor tem o poder para mudar aquela circunstância ou aquela realidade em qualquer momento. E mesmo que o Senhor não mude a realidade, ele está ensinando algo para nós. Olha, ele continua falando: o coração do homem é enganoso mais do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí ele traz a resposta: eu sou o Senhor que sonda mente e coração. Irmãos, e ele fala que vai dar de acordo com a sua conduta. Esse é o texto de Jeremias. Irmãos, esse texto mostra justamente que o Senhor está atento justamente às nossas motivações, ao nosso coração. E eu sempre trago a ideia de pecado e iniquidade. O pecado é justamente você se mover em direção à palavra, meu irmão, e tropeçar por diversos motivos. Algo que acontece no meio do caminho, algo não planejado. O pecado é errar o alvo, que é errar o Senhor Jesus, porque quando o Senhor nos dá uma promessa, ele está falando de salvação da nossa alma. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui e elas pensam justamente naquilo que é a restauração de um relacionamento, a restauração de um casamento, ou então uma pessoa da família que ainda não aceitou Jesus, que ela venha se converter para que possam andar na mesma visão, um filho que está perdido para as drogas, uma mãe que almeja uma gravidez, que tem um ventre que não é frutífero ainda, sabe? Eu quero declarar, meu irmão, vai acontecer. Se você está ouvindo a palavra, já recebeu a palavra, é uma questão de se caminhar, é uma questão de confiar. Agora perceba que o homem que confia no Senhor, ele estende as suas raízes para junto do rio. Quem é o rio? É o rio de Deus. Irmão, é oração, Bíblia e jejum, é o tripé. Nós precisamos entender que as dinâmicas espirituais, elas não aproximam de Deus, elas não nos dão o direito de exigir que Deus cumpra a promessa sobre a nossa vida, não, mas elas vêm lapidando o nosso coração e o Senhor trabalha por meio delas, e a comunicação, meu irmão, se torna cada vez mais plausível e favorável, no sentido de que ela se torne eficiente para que nós possamos entender o que Deus quer de nós, para que nós possamos cumprir o propósito dele. Olha, o Senhor Jesus fala justamente isso: então saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai, que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Olha, ele fala assim: não creiam em mim, mas vocês saberão depois que vocês olharem as minhas obras. Por quê? Eram obras de desfazer o mal. Eles estavam condenando Jesus como se Jesus fizesse algo mal. E Deus é bom, irmãos. É a religião que prega, sabe? Um Jesus cheio de regras, sabe? Logicamente
nós precisamos entender que ele nos capacita a fugir do pecado, e nós devemos lutar sim, irmãos. Eu não estou aqui, eu sempre falo isso, eu não estou fazendo apologia, mas não é, o Senhor não nos define por uma pequena parte da nossa trajetória, não nos define mesmo. Quero ler com vocês um versículo que está em Hebreus capítulo 2, versículo 3, que é justamente contra o desvio do Senhor Jesus, que era o que aqueles fariseus estavam falando. Ele fala assim, ó: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Eu costumo falar, irmãos, eu olho, eu vejo a obra de Deus em mim, sabe, o que eu era e o que eu sou, sabe, eu lembro justamente da onde Ele me tirou, do lamaçal, sabe, do inferno que eu vivia. E a partir do momento que eu me dediquei, sabe, eu comecei me dedicando um pouquinho, irmãos, eu nem orava muito. Hoje, a minha vida, ela se transformou totalmente, sabe, eu não consigo tomar alguma decisão, e eu me tornei um escravo de Cristo, como Paulo fala, um dependente do Senhor. Eu não consigo tomar alguma decisão se não orar primeiro. Eu até tomo as pequenas decisões durante o dia, mas sempre ali em sintonia com o Senhor. É uma sintonia que a gente, no pensamento, às vezes você olha para o alto e pensa: Senhor, e aí? Você pensa, Ele ouve, Ele é o Deus que sonda a mente e o coração, irmão. O fato de você olhar para cima, Jesus sempre olhava para cima e dava graças. Quando você olha para cima, quando você olha para o alto, você está indicando que você acredita que Ele está lá no mais alto, céus, sabe? Começa a olhar para cima e pensar nele. Começa a olhar para cima, sabe? E pensar que Ele pode ser a salvação para suas pequenas coisas, sabe? Para uma dívida financeira, para um projeto que precisa de um carro, você precisa de uma moto, alguma coisa, de pensar se é o caminho mesmo que você deve seguir, a restauração de algum relacionamento, de alguma coisa, sabe, para ele indicar um casamento, uma pessoa a qual combina direitinho com você, que vocês vão cumprir um propósito junto, sabe, todas essas coisas o Senhor, Ele está disposto a fazer. Ele fala no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, eu ensinarei, o instruirei e lhe darei conselhos do caminho que você quer seguir. Não seja, isso é no versículo 6, no versículo 7 ele fala, não seja como uma mula ou como um jumento que tem que se prender com um cabrito, porque nós temos propósito com Deus, irmãos. Então nós saberemos e entenderemos. Agora, muitas vezes nós entenderemos? Não, irmãos. Muitas vezes o que vai acontecer? Muitas vezes a gente vai ter que caminhar sem entender. Isso é a obra em ação. Números 29, versículo 29, o Senhor fala que tem coisas que são reveladas aos homens, mas há coisas que pertencem somente a Deus. Então, quando é uma obra, por exemplo, de restauração, irmãos, saiba que Deus levou para o deserto justamente por causa da sua salvação. O motivo era esse aqui, negligenciar tal salvação. Era pessoal. Não quer dizer que Ele não quer dar? Irmão, quer sim, mas Ele tá preocupado justamente com a sua salvação. E muitas vezes você vai ficar com algumas coisas que você não vai conseguir enxergar. Para quê? Para se mover por fé. Tem coisas que pertencem somente a Deus. E Ele fala, novamente tentaram prendê-lo, mas Ele escapou e o deixou. Olha só, Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão à tua direita e 10.000 ao teu lado, mas ninguém te atingirá, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor protegem aqueles que os temem. Tentam fazer cilada para nós. Sabe, o que eles estavam tentando fazer era convencer Jesus justamente de que Ele não veio para ser quem Ele era. Sabe, o inimigo, ele faz as ciladas, mas Cristo desfaz a cilada e não vão te tocar. Eu quero falar, o inimigo, ele faz as armadilhas, mas Cristo desfaz a armadilha e não vão te tocar. E, Ele sempre vai dar o escape. Ele sempre vai dar uma saída para tudo. Olha, escapou e os deixou. Agora é necessário que quando Deus nos dê a saída, muitas vezes, sabe, a gente fica orando para alguém voltar, irmão, sabe, pode ser até uma amizade, um namoro, e aí eu quero falar para vocês, irmãos, às vezes não é perca, às vezes é livramento. Eu quero falar novamente, eu sei que isso dói, mas vai curar. Às vezes não é perca, às vezes é livramento, alguém que foi embora.
é livramento, sabe? Deus olha lá na frente. Nós precisamos compreender essas coisas. E olha, ela fala assim, ó, foi para o outro lado do Rio Jordão. Irmão, o Rio Jordão, na etimologia da palavra, significa aquele que desce. Lá aconteceu muitas coisas. Aconteceu a cura do general Naamã, o general Ciro. Aconteceu que Josué atravessou, operando um milagre como Moisés, o rio se partiu em dois e os israelitas passaram em terra seca, adentrando assim a terra da promessa, e foi onde Jesus foi batizado. Então ele teve o encontro do Pai, a pomba desceu em forma de Espírito e o Filho estava sendo batizado, o Pai, o Filho e o Espírito na frente de todos. É um lugar a qual os israelitas levam com muito carinho, mas ele significa aquele que desce. Aquele que desce fala justamente de uma busca. Quem desce, sabe, descer fala justamente de se humilhar perante ao Senhor, de alguma coisa que Ele colocou dentro do nosso coração, que tem a ver que tem a ver com as coisas que são pertencentes à salvação. Mas é necessário que nós sempre voltemos a buscar, é necessário que nós sempre nos coloquemos de joelhos, sabe, dentro do nosso quarto, do nosso local secreto, irmãos. Se não orar, não tem vitória. Precisa conquistar, sabe, com muita perseverança e constância, uma vida de oração diante do Senhor. E eu lhe garanto, irmão, quanto mais orar, mais confiante você fica. Quanto mais orar, mais confiante você fica que a promessa vai se cumprir. E ele fala, ó, perto de um lugar onde João Batista batizava no início. João Batista batizava no início. Ele vai te lembrar, irmão, quando você descer as águas do Rio Jordão, quando você descer para perguntar para ele novamente se a busca está correta, ele vai lembrar de tudo, o porquê que você caminhou e porquê que você começou a caminhar. Ele vai te levar no início da história. E Deus, Ele é fiel, sabe? Ele sempre nos mostra aquilo que devemos fazer e não nos deixa órfãos. Agora, ele fala assim, ficou ali por algum tempo. Agora eu quero dizer para você, meu irmão, para falar com Deus, nunca é bom falar com pressa. Eu quero repetir, tomar um café com Deus, nunca é bom tomar um café com Deus. Sabe, puxa a cadeira assim do seu quarto e fala, Jesus, senta aqui, eu preciso te contar algumas coisas. Eu hoje ouvi um testemunho de um amigo e ele falou justamente que ele rasgou o coração de frente para Deus, e Deus foi dando as palavras para ele, combinava com tudo, e ele é muito durão, sabe, ele não chora não, eu vi ele poucas vezes chorando, diz que ele se derramou dentro do quarto, e muitas vezes nós nos quebrantamos dentro da igreja, não é verdade, irmãos? Levantamos a mão lá, às vezes até de modo aparente, muitos eu sei que são de modo aparente, para que os outros vejam o quanto é espiritual, mas você já conseguiu mesmo sentir a presença de Deus dentro do seu quarto? Dentro do seu quarto, sabe? Ele lhe falando enquanto você orava, enquanto você simplesmente colocava ali os seus desejos e as suas aflições, você derramava as suas angústias e falava, Senhor, aquela pessoa me fez mal, o que eu devo fazer? Você já sentiu a presença de Deus ali? Irmão, é uma experiência maravilhosa, faça isso, fique ali por algum tempo, porque sempre para falar com Deus, nunca é bom falar com pressa. Eu quero terminar com vocês com Romanos capítulo 8. Quero ler com vocês versículo 14. Vamos começar. Fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Nós não somos mais escravos do medo. Eu quero repetir isso porque eu sei que alguém precisa ouvir aqui. Nós não somos mais escravos do medo. Agora nós os chamamos Abba Pai, papaizinho. Que intimidade, não é verdade? Papaizinho, é como se pudesse tocar. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filho de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Tá tudo à disposição, meu irmão. Tá tudo à disposição, você vai poder tocar em breve. Tá pertinho, sabe? Muitas vezes é adiado por causa do nosso medo, por causa da nossa insegurança, por causa do nosso coração temeroso, mas ele tá ali, guardando o momento certo de lhe entregar a promessa na mão. Naquele momento você já vai entender que você vai morar no céu, que você é salvo, e a dependência agora vai ser futura, vai ser de agradecimento para que coisas ruins não venham mais acontecer. Naquele momento você nunca mais vai dar conta de abandonar a vida de oração, e aí
não vai haver mais pressa. Para falar com Deus nunca é bom falar com pressa. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês, irmãos, lembrando que o Cordeiro tem, sim, a recompensa para o nosso sacrifício. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.